A votação nas mudanças do licenciamento ambiental levou a um novo episódio de tumulto e gritaria na Câmara. Eram cerca de 2h30 da madrugada, quando Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, deixou o plenário revoltada depois de trocar ofensas com Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo. Por usar um cocar, a deputada Célia foi chamada de cosplay de pavão. Ao ouvir a ironia, ela pediu direito de resposta. Ao final da fala, começou uma confusão que só acabou com a chegada da Polícia Legislativa. Veja. Determinada deputada me chamou de deputado estrangeiro. E eu quero dizer aqui que estrangeiro, e ali próximo ali de onde estão meus ancestrais, é o pavão, que é um animal lá da Ásia. Tem nada a ver com tribo indígena aqui no Brasil, mas tem gente que parece que gosta de fazer cosplay. Obrigado. E as pessoas podem ter bancadas inteiras para defender seu interesse, mas atacar uma mulher indígena pelo que se veste, eu não tenho problema de saber de onde eu venho. Eu não preciso chamar de cosplay, porque isso é um racismo televisionado daqui. Certamente eu tomarei as medidas necessárias. Para orientar pelo governo. Para a votação da emenda do Senado Federal número 4, para fins de rejeição, para encaminhar o requerimento, solicita à Polícia Legislativa que venha até o plenário para restabelecer a ordem. Vamos conversar com a deputada Célia Chacriabá, que está conosco, do PSOL de Minas Gerais. Deputada, nossa solidariedade, bem-vinda, uma boa tarde para a senhora, obrigado por ter aguardado. Primeiro te pergunto, depois a gente pode falar sobre esses ataques que foram feitos à senhora, mas como é que a senhora viu a postura do presidente da Câmara, né, do Hugo Motta, diante desse fato? Boa tarde, obrigada pelo espaço. Ontem foi uma noite exaustiva, quase no período de 48 horas, porque já estávamos em vigília desde o dia anterior, tentando fazer todo o processo para que o PL da devastação, apelidado assim o projeto 2159, não entrasse em pauta. Ainda na terça-feira eu conversei diretamente com o relator, que também é do estado de Minas Gerais, trazendo as preocupações. Já tinha tido uma reunião há 20 dias atrás com a ministra Marina Silva e o presidente da casa. Fui interrompida desde o início na questão de ordem, quando é do regimento da casa protocolar, e foi dada por diversas vezes a outros parlamentares que foram pedidos depois de mim. Depois do posicionamento da nossa líder Thalíria Petroni, que posicionou de maneira muito bem posicionada, falando de todos os ataques, do silenciamento da nossa bancada por ter posicionamentos diferentes. E foi quando eu também, a partir desse momento, me posicionei, porque nós, povos indígenas, somos emancipados, pelo menos desde 1988, mas que as pessoas não sabem que os povos indígenas teve direito de votar e ser votada apenas na alteração do código chamado Estatuto do Índio, Estatuto dos Povos Indígenas, no ano de 2022. Fui eleita, assim como outros parlamentares na casa. Os episódios que foram colocados, sobretudo de uma mulher indígena, parlamentar indígena, que tem a questão ambiental, não somente como uma questão de defesa política, mas uma questão de vida, porque meio ambiente não é o outro. Não dá para ir embora desse lugar. Fizemos um debate técnico altamente qualificado, porque também estou emprestada como parlamentar, mas sou mestre em desenvolvimento sustentável, tenho acompanhado essa pauta diretamente, porque sou também do estado de Minas Gerais, onde foi feito um licenciamento simplificado, o que ocasionou no crime de Brumadinho, depois de ter acontecido em 2015 em Mariana. Esse licenciamento facilitado, inclusive, foi de responsabilidade de uma aprovação de ampla maioria da Câmara dos Deputados a nível de Estado do Estado de Minas Gerais. E quando eu questionei o relator, falando que isso poderia abrir uma grande brecha, que foi, inclusive, a proposta alterada pelo senador, quando a proposta passou na casa, do que chamamos LAI, que é o licenciamento ambiental especial, quando pode ficar a cargo dos governos do Estado, dar essa autorização como se fosse autolicenciamento. Imagina só em casos de conflitos de interesse, onde eles têm totalmente interesse a abrir grandes empresas, sobretudo da mineração, nós que vivenciamos nesse estado, onde o crime de Brumadinho foi responsável por matar
272 pessoas, nós falamos 273 porque matou o Rio. Assim, quando ocorreu a questão em Mariana, eu que acompanho diretamente, sou subrelatora de povos e comunidades tradicionais na comissão externa, que é presidida pelo deputado Rogério Corrêa, e tive a grande oportunidade de fazer a escuta delicada e atenta ao povo Krenak, ao povo do Piriquim-Guarani e às comunidades quilombolas. Você já imaginou o povo Krenak, que já tinha sido vítima na época da ditadura militar? Foram mais de 8.350 indígenas torturados no reformatório Krenak, nessa nossa região, e quando eles perderam o rio. Perdeu o jeito do povo Krenak viver, o jeito do povo Krenak fazer ritual. Já imaginou você perder algo que está no centro do seu território? Eles falam que é como se fosse um velório diário, a qual não consegue superar esse luto. Acompanhe diretamente Brumadinho. 500% foi o aumento de dosagem de remédio usada em consequência também do adoecimento mental. Sou do estado... Deputada, rapidinho. Desculpa. Eu já vou passar para você fazer a pergunta, Letícia. Só antes, preciso chamar um intervalo para a TV. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o governador de São Paulo, Tarcísio, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que já foram tratados, citados como governador e presidente. Ainda nem são candidatos, né? Nem são pré-candidatos. Daqui a pouco os detalhes. Até já. Enquanto a gente foi para o intervalo na TV, estamos ao vivo no YouTube. Diga lá, Letícia. Não, deputada, só para a gente ficar um pouquinho mais conciso dentro do que aconteceu ontem, eu tenho duas perguntas. A primeira delas, o deputado Kim Kataguiri disse que a senhora fez um comentário xenófobo, que xenofóbico, que é essa questão do estrangeiro. Então, eu queria entender direito o que aconteceu nisso, se foi esse comentário, qual foi o sentido desse comentário. E só para entender também como que a senhora viu a resposta do Hugo Mota, se ele teve essa atitude de direito que o Diego tinha perguntado. Verdade. Primeira questão, que tudo ocasionou porque foi um racismo em flagrante, televisionado. Racismo hoje é crime e quem comete crime é criminoso. É preciso dizer que, na verdade, antes de eu responder o que ele já tinha questionado, o primeiro questionamento dele foi tratando de Belo Monte, quando quem não se lembra da imagem de Tuíra Caiapó, quando ela corajosamente enfrentou um presidente da Eletronorte chamado José Antônio. Você se lembra dessa imagem? E ele falou que os povos indígenas receberam em troca do licenciamento ambiental, Hilux, gado Nelore e vários dinheiro. Mas as pessoas não sabem que, consequência do Belo Monte, várias drogas entraram no território, várias mulheres indígenas foram violentadas e abusadas sexualmente, e não foi passível essa negociação, porque os povos indígenas, em grande maioria, não eram a favor do Belo Monte. Quando eu falei estrangeiro, porque nós, povos indígenas, indígena significa aquele que é de origem daquele lugar. Todo indígena de outro povo que a gente reconhece ou encontra, nós chamamos parente. Tudo que não é parente é estranho a esse lugar. E eu justifiquei, na mesma hora, por que estrangeiro, porque ele não tem autoridade nenhuma para falar da pauta indígena, assim como se estivesse tratando de uma questão que é familiar, a cultura dele, eu não teria autoridade para falar de maneira violenta, inclusive de maneira a qual é referenciado os povos indígenas de maneira pejoritária. Ele cometeu um crime de racismo e, ao mesmo tempo, foi violento na forma de mencionar. Quando ele falou estrangeiro como uma xenofobia, falar disso para nós, povos indígenas, logo nós, povos indígenas que somos originários do Brasil, é importante reconhecer que o racismo ele é tão covarde porque as pessoas cometem ele e depois elas querem questionar que estão no lugar de vítima. E foram pelo menos 4 vezes colocada o meu elemento mais sagrado, que é o cocá, em questionamento. As pessoas que são pastor nunca foi questionada na casa por seu jeito de vestir. As pessoas que são padre nunca foi questionada em qualquer ambiente para tirar a sua roupa ou questionada o seu jeito de vestir. Madre são passadas no aeroporto, nunca foi questionada. Por que o elemento do cocá, numa ausência histórica no Congresso Nacional, uma defesa que jamais é violenta, porque nós sabemos o nosso jeito de posicionar. Deputada, essa questão de violência não apega a mim, porque todo mundo sabe do meu posicionamento nessa casa, sou mediadora e aprovei projetos importantes, inclusive sem nenhum voto contraditório. Então, esse lugar de mediação na casa eu tenho reconhecida por todos. Só para receber aqui o pessoal da TV, viu, Couto, que estava no intervalo, a gente está de volta para você que está acompanhando o All News ainda com a deputada
Célia Chacriabá, que está aqui conosco para falar sobre o episódio de ontem, né? A aprovação ali na madrugada e também sobre as confusões que ocorreram. Diga lá, Couto. Deputado, um assunto tão sério, uma questão central para o país, é a questão do meio ambiente, da defesa do meio ambiente, ainda mais que vai ter a COP30 agora em novembro no Brasil. Pega muito mal para o Congresso essa baixaria que aconteceu lá ontem, e que não é a primeira vez, e não são sempre os mesmos envolvidos nisso. Nós tivemos outro dia o problema com a ministra Marina, teve o Glauber Braga, que acabou sendo caçado por causa do provocador do MBL, que é citado aí também é do MBL, né? Kataguiri. O Diego, na abertura do jornal, ele deu solidariedade para a senhora e eu queria dar também a minha solidariedade. Agora eu pergunto, a senhora recebeu solidariedade de quem ontem, depois disso que aconteceu? Do presidente da Câmara eu não vi. Ele nem tocou no assunto, ele chamou a polícia, né? Como é que você se sente, né, como indígena originária, do povo originário do Brasil, nesse ambiente da Câmara dos Deputados? Muito obrigado, Couto. Você tem total autoridade para falar neste lugar. Primeiro que, se a gente observar como que o presidente Lula ganhou as eleições, foi pelo grande apelo ambiental. Já seria suficiente pelo negacionismo da pandemia do presidente Bolsonaro. Mas quando o presidente Lula assumiu o palco nos comícios, sobretudo no estado de Minas Gerais, e falava: no meu mandato não vai ter desmatamento na Amazônia, no meu mandato vou criar o primeiro Ministério dos Povos Indígenas. Foi nesse lugar que o presidente Lula, quando se autorizou passar da boiada, ainda em tempos que as pessoas aproveitaram a pandemia. Enquanto mulher indígena, ainda aqui do estado de Minas Gerais, acabei de participar de uma entrevista importante lá de Manaus. Eu tenho um grande orgulho, eu sou reconhecida em todos os lugares. Na semana passada eu estava na Amazônia. E neste lugar do racismo histórico, Juruna foi o primeiro indígena eleito no Congresso Nacional. Eu fui a primeira mulher indígena a ser presidenta da Comissão da Amazônia, Povos Deputada, Originários... desculpa, só para te perguntar sobre a posição do presidente da Câmara, desculpa te interromper, o que a senhora achou da posição do Hugo Mota ontem, né? Porque ele me parece que deixou rolar. O que a senhora achou? O posicionamento dele é igual de vocês, que cortam a gente quando está falando. Mas sobre o presidente Não, a senhora da está à casa... vontade, é porque a gente está aqui para perguntar. Aliás, a gente recebeu aqui a senhora justamente para te ouvir, mas eu fiz a primeira pergunta, foi justamente essa, a senhora não respondeu. Por isso que eu estou novamente colocando a oportunidade da senhora responder, se quiser, fique à vontade. Mas eu estou respondendo o que o Couto me perguntou. Enquanto mulher indígena, como que eu me sinto sendo a autoridade permanente na casa? Assim como a ministra Marina Silva, que o Couto também citou aqui ainda há pouco, primeiro que nós não somos autoridades exatamente porque ganhamos a eleição. Nós somos autoridade permanente porque nós somos reconhecidas, assim como a ONU, como 80% dos defensores ambientais. E quando fomos ignoradas na casa, ainda no primeiro pedido da questão de ordem, que é protocolar da casa, e minha questão de ordem era muito assertiva, se tratava da Convenção 69 da OIT sobre a não consulta nos processos, inclusive que esse projeto de lei nem passou sobre a Comissão da Amazônia, povos originários e tradicionais, e quando retirou a obrigatoriedade da FUNAI, quando não considera os territórios indígenas não demarcados sobre a fiscalização da FUNAI. Retira a responsabilidade do IBAMA e também deixa as unidades de conservação sem voz. E no artigo 225 da Constituição, que trata da questão ambiental, que é o coração da coluna dorsal do licenciamento, um grande afrouxamento. Então, é importante dizer que nós fizemos uma pesquisa, somente na Amazônia, 53 projetos que vão ser passados, e um deles no território indígena, que é a BR-319, será responsável pelo ponto de não retorno. O Couto me perguntou sobre a COP, a conferência que se avizinha no Brasil, uma das conferências mais importantes. Não vai ter avanço do ponto de vista econômico, as leis de rastreabilidade, o acordo Mercosul, que o presidente Lula foi na França conversar com o presidente, pode ficar impactado. Do ponto de vista judicial, vai ter um grande acúmulo de judicialização e, sobretudo, as leis de rastreabilidade do acordo Mercosul será cada vez mais rigorosa, porque não vai querer comprar produtos do Brasil que não tenha responsabilidade ambiental e que, com esse projeto do licenciamento, acaba sendo impossível a redução do desmatamento na Agenda 2030 e reduzir diretamente até 2050. É importante dizer que nós estamos num momento de transição energética. O te perguntou como que se trata de uma mulher parlamentar indígena neste lugar. Nós fizemos um debate alto,
técnico. E é importante reconhecer que a tentativa que o Congresso se coloca no sequestramento do poder são 1.025 projetos de lei de retrocesso às questões indígenas e às questões ambientais. Uma pesquisa feita na Universidade da Amazônia diz que 80% da proteção dos territórios indígenas somente na Amazônia beneficia 57% do agronegócio brasileiro. E que se o Congresso não parar de votar projetos de retrocesso ambiental e a questão indígena, o déficit de primeira hora na economia será em torno de 338 bilhões. A COP precisa se posicionar, porque nesse momento a única possibilidade que nós temos nessa importante conferência é, sobretudo, reposicionar o Brasil numa agenda econômica e de sustentabilidade. Todo mundo questiona que os povos indígenas é um impedimento para a economia, mas a primeira atividade econômica no Brasil começa com o pau-brasil, a segunda com a resina do pau-brasil e somente a terceira, vocês falaram da Coca-Cola, em 1530, que foi a cana-de-açúcar e que hoje tornou um importante produto de commodity para exportação fora do Brasil. Perfeito. A senhora vai querer falar sobre a posição do presidente da Câmara ou não? Posso encerrar a entrevista, deputada? Como encaminhamento, nós estamos posicionando, estamos fazendo uma representação no Ministério Público Federal com todas as pessoas que cometeram racismo, que não foi uma troca de ofensa, foi uma escalada de racismo mencionada em microfone por todas essas pessoas. Reconheço que, neste momento, o que vocês fariam se estivesse atacando a sua mãe e só tivesse você para defender? Eu estou de alma lavada, porque certamente defender a terra, defender mulheres indígenas, quando ataca o cocá de uma mulher indígena, não é sobre Célia Chacriabá parlamentar. Nós não estávamos ali no debate de ideias, nós estávamos certamente questionando a nossa existência. Como representação... Só se sentiu ameaçada fisicamente nesse embate ontem? Fisicamente, sim, porque parlamentares como esse, em 3 meses apenas, eu defendia uma votação contra o marco temporal, falou que se eu não saísse da frente, atropelava mesmo. E era uma das parlamentares que foi questionada o meu cocá no dia de ontem. Não é violência simbólica, simbólica parece que é um símbolo, como se fosse uma coisa intocável. Atinge diretamente a nossa história, a nossa memória, a nossa existência, quando nós sabemos que essas pessoas, depois da aprovação do marco temporal, já é responsável pelo aumento de várias mortes de liderança. Nós continuamos morrendo, não é por caneta somente do jeito que decide o Congresso, não. É por arma de fogo, lá nos territórios. Para mim, essas pessoas são consideradas os Cabrais do século XXI. E tem o mesmo comportamento do presidente dos Estados Unidos, quando é negacionista climático e ameaçou e sair do Acordo de Paris. Porque nós precisamos, na verdade, pensar legislação civilizatória. Enfraquecer a legislação ambiental no Brasil, na verdade, para mim, não é um projeto civilizatório. Tá certo. Deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, foi um prazer recebê-la. Um abraço para a senhora. Boa noite. Valeu. Acho que até travou o sinal ali da deputada, agora retornou. Obrigado, deputada. Bom, e aí? Mais uma cena, mais uma baixaria, né, ô Couto? Não, mas você realmente insistiu bem nisso. O comportamento do Hugo Mota, mais uma vez, pelo amor de Deus, o presidente da Câmara vê uma cena dessa e a única providência que ele tem é chamar a polícia. Ele não fez um comentário, ele não disse nada sobre a discussão que estava acontecendo e um problema seríssimo que o Brasil enfrenta da questão ambiental. E acabar, ontem foi um liberou geral ali, né? Essa reação da deputada indígena, né? Tem tudo a ver. Porque aí não é só uma questão política, no caso deles é questão de sobrevivência, né? O meio de vida deles está sendo destruído. E o presidente da Câmara não deu uma palavra sobre isso. É incrível. E aí, Letícia? Nossa, Bom, primeiro que esse barraco todo também, ele teve um princípio ali, né? Teve toda uma discussão que veio antes desse momento do COCAR, mas assim, ninguém merece ser desrespeitado, nem ela, nem o deputado, nem os outros deputados que estavam lá. E, no geral, de qualquer forma, nós, mulheres, acabamos sendo majoritariamente vítimas que ficam numa posição mais complicada, né? Porque é sempre difícil para uma mulher colocar a sua voz. Enfim, mas foi uma situação bem, bem estranha ontem. E essa confusão no plenário fazia tempo que a gente não via uma confusão que envolvesse até essa movimentação física, né? De
avançar essa gritaria, mas também o plenário da Câmara tem ficado tão vazio ultimamente porque os deputados não aparecem para trabalhar, né, Diego? Eles votam online ali pelo sistema no celular. Ontem mesmo, que era essa votação super importante, o plenário estava super vazio. E em vez de ter 513 deputados lá trabalhando, que é para isso que eles recebem o salário deles, e os benefícios, como auxílio moradia e passagem de avião, não, estava todo mundo fora votando online. Então, também aí fica mais difícil até da gente ver cenas de barraco e de confusão e de gritaria e de bate-boca, as pessoas não estão presenciais, né? Não estão presencialmente ali trabalhando. Mas, de qualquer forma, é muito lastimável. Vira e mexe, a gente vê uma cena assim em um parlamento em outro país, a gente fala, nossa senhora, que coisa horrorosa. É horroroso quando acontece aqui, quando deveria estar sendo uma discussão de alto nível entre representantes do povo sobre um projeto super sério, super importante. E o que a gente está falando no dia seguinte? Do barraco que teve na Câmara. Complicado demais, Diego.